Ele usou o Império Romano para matar a Cristo. Agora, no tempo do fim, ele usa Roma papal para tentar usurpar o lugar de Deus. É isso mesmo que você ouviu, Roma papal. Lembra do deserto da tentação? Ele disse para Jesus na terceira tentação: se você se prostrar e me adorar, eu vou te devolver a humanidade, a terra que eu usurpei. Se você se prostrar e me adorar. Ele sempre quis ser adorado. E hoje o papado faz isso. É o papado quem recebe a adoração. E as pessoas adoram ao Papa como Deus na terra. Sobre o sábado. Mas Jesus, inclusive, ele ressuscitou no domingo. Isso fez com que o dia de descanso alterasse? Perdeu a relevância o sábado, pastor? E esse tema está falando de ataque, o ataque de Satanás, falando também da distorção do anticristo. Agora, pastor, é o seguinte: o senhor falou que a gente não pode confessar homens o perdão e tal, e pedir perdão. Então, como eu vou me confessar? Não existe, então, humanamente um representante que eu possa me confessar aqui? Como é que funciona a confissão segundo a Bíblia? Então, amigo, preste atenção. Você não pode ser iludido por falsos ensinos. E como o diabo está atacando o santuário, ele está atacando as verdades do santuário. É por isso, então, que Paulo está alertando este poder. E nós vamos ver no estudo de hoje mais evidências bíblicas daquilo que eu estou afirmando. Mas ele faz isso através de agentes humanos. Em realidade, Satanás é o dragão do Apocalipse, mas ele não dá as caras. Ele sempre usa poderes. Olha, ele usou a Síria para destruir as 10 tribos do norte do povo de Israel. Ele usou Babilônia para escravizar as 2 tribos que sobraram por 70 anos. Ele usou o Egito para escravizar o povo de Deus por 4 séculos. Ele usou o Império Romano para matar a Cristo. Agora, no tempo do fim, ele usa Roma papal para tentar usurpar o lugar de Deus. É isso mesmo que você ouviu, Roma papal. Porque os papas, Cris, são eles quem, ao longo da história, se dizem ocupar o lugar de Deus na terra. Daí vem a expressão vigário, o representante. Mas é mais que o representante. Eles tentam usurpar a posição de Deus. Por quê? Porque eles ensinam ou pretendem ter atributos que pertencem somente a Deus. É por isso, então, que Paulo está alertando este poder. E nós vamos ver no estudo de hoje mais evidências bíblicas daquilo que eu estou afirmando, que é o papado, é quem o diabo usa para tentar usurpar o lugar de Deus na história. Pastor, aproveitando esse tema aí, essa questão do anticristo, além de ocupar o lugar de Deus, a tentativa, ele tenta distorcer a palavra. Ele mistura algumas coisas para confundir. Seria uma das estratégias satânicas no tempo que vivenciamos agora, pastor? Claro, e isso também já estava profetizado. Então vamos a 2 pontos importantes. Primeiro, por que o papado tenta usurpar a posição de Deus? Porque ele tenta usar as prerrogativas divinas. Vou dar um exemplo dessas prerrogativas. Só Deus deve ser adorado. Nem os anjos aceitam adoração. Se você for para Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, você vai encontrar João diante de um poderoso anjo. E o que fez João? Ele se prostrou para adorar esse anjo. E o anjo disse assim: João, não faça isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Adora a Deus. Então, nem o anjo aceitou a adoração de um ser humano. Mas o diabo, como sempre ele quis ser adorado, veja que lá em Isaías 14, Ezequiel 28, diz claramente que ele tentaria colocar o seu trono acima do trono de Deus e ser semelhante ao Altíssimo. Ele sempre quis ser adorado. Lembra do deserto da tentação? Ele disse para Jesus na terceira tentação: se você se prostrar e me adorar, eu vou te devolver a humanidade, a terra que eu usurpei. Se você se prostrar e me adorar. Ele sempre quis ser adorado. E hoje o papado faz isso. É o papado quem recebe adoração. E as pessoas adoram ao Papa como Deus na terra. De fato, o Papa Leão XIII disse isso. Nós, os papas, temos a autoridade de Deus sobre a terra. O Papa Leão XIII foi quem disse isso. E nos documentos papais isso fica claro.
Você conhece Rui Barbosa, não conhece? Conheço. Um baiano, jurista, um tremendo jurista que esse país teve. Pois Rui Barbosa estava na Alemanha certa ocasião e ele encontrou uma obra chamada me fugiu O Papa e o Concílio, uma obra alemã. E foi Rui Barbosa quem traduziu esta obra para o português. E ele fez o prefácio à obra portuguesa. Só que o prefácio dele ficou maior que a própria obra original. Então hoje você tem 2 volumes, O Papa e o Concílio, de Rui Barbosa, traduzido por Rui Barbosa. O volume 1 é dele e o 2 é a obra original. E Rui Barbosa mostra documentos claros dessa pretensão papal de querer usurpar a posição de Deus. Então, quando ele ensina que ele não falha, a doutrina da infabilidade papal, quando ele tenta perdoar pecados dos seres humanos, quando as pessoas são levadas a adorá-lo como um Deus, ele está ostentando a posição de Deus. E o ponto que você perguntou a respeito da verdade, Daniel 7:25 faz uma profecia a respeito desse poder e diz assim, Daniel 7:25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Agora, como o papado tentou mudar os tempos e a lei? Olhe para a lei de Deus. São 10 os mandamentos. Mas quando você pega o catecismo da Igreja Romana, ela não ensina os 10 mandamentos. Por exemplo, o 2º mandamento proíbe adorar a imagem de escultura. Mas no catecismo esse mandamento não aparece. Porque a igreja ensina a idolatria, a adoração de imagens. Aí você pega o 4º mandamento da lei de Deus, diz que nós devemos lembrar de santificar o sábado. Mas a igreja romana é a pioneira em ensinar a santidade do domingo. E hoje o mundo cristão está caminhando nas pegadas da igreja romana, adorando no dia que Roma ensinou, que é o domingo. E aí, como tiraram o 2º, ficaram com 9, no catecismo você pega o 9º e o 10º e você descobre que apenas é um mandamento da lei, que é o 10º. Eles pegaram o 10º e dividiram em 2, para voltar a ter 10 mandamentos. Então, essas 3 tentativas de se mexer na lei de Deus é o cumprimento profético de Daniel 7:25, que se enquadra historicamente no papado. E veja, Cris, ao falarmos isso aqui, nós temos que deixar claro que isso não tem nada a ver com os católicos modernos, porque a Igreja Católica está repleta de cristãos sinceros, tementes a Deus, que estão buscando conhecer a verdade, estão buscando a salvação em Cristo, mas essas verdades têm que chegar para a pessoa, para que nós saibamos o certo e o errado, porque enquanto você não sabe o que é certo e o que é errado, você não está apto a tomar uma decisão na sua vida. Verdade. Receba essa mensagem com muito amor, porque não é uma mensagem da Novo Tempo, é uma mensagem da Bíblia. Se você procurar na sua Bíblia todos esses conceitos que nós lemos aqui, você vai encontrar. Então buscareis e achareis, e essa verdade liberta. Agora, pastor, é o seguinte, o senhor falou que a gente não pode confessar homens o perdão e tal, de pedir perdão. Então, como eu vou me confessar? Não existe, então, humanamente um representante que eu possa me confessar aqui? Como é que funciona a confissão segundo a Bíblia? Olha o que ensinou João, né? O discípulo do amor. Aqui na sua primeira carta, capítulo 2, verso 1, João diz assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo, o justo. 1 João 2, 1. Se você olhar 1 João 1,9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Só Jesus pode perdoar pecados, ninguém mais. Inclusive Cristo, quando perdoou pecados em seu ministério, ele foi condenado de ter cometido blasfêmia. Jesus não blasfemou porque ele era Deus e por isso ele podia perdoar pecados. Mas hoje a doutrina da confissão auricular, pregada pela Igreja Romana, ensina que o sacerdote tem poder de perdoar pecados. E isso não é verdade, Cris. Bom, pastor, mas a Bíblia não fala que eu tenho que perdoar os pecados? A oração do Pai Nosso não ensina, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores? Isso é verdade. Então é o seguinte, quando eu ofendo Cris, eu tenho que buscar o seu perdão e você deve me perdoar.
Quando você me ofende, você tem que pedir perdão. E eu devo lhe perdoar, porque se eu não perdoar quem me ofende, Deus também não me perdoará. Mas isso tem a ver com a confissão no nível horizontal. O ser humano com o ser humano. Agora, quando você peca contra Deus, você não pode buscar um ser humano para se confessar, buscar dele o perdão, porque ele não tem esse perdão para você. Quem perdoa é Cristo. Então, só Jesus pode dar perdão. Então, a doutrina da confissão auricular, ela é uma blasfêmia. Porque nenhum sacerdote tem poder de perdoar o seu pecado. Muito menos passando penitências, porque aí você está ensinando salvação pelas obras. Então, você pratica a boa obra para você ser perdoado e salvo. Isso está diametralmente oposto àquilo que a palavra de Deus ensina. Muito bem. O senhor citou outra questão também, pastor, que eu gostaria de explicação para o nosso ouvinte, ou telespectador internauta também, sobre o sábado. Mas Jesus, inclusive, ele ressuscitou no domingo. Isso fez com que o dia de descanso alterasse? Perdeu a relevância o sábado, pastor? O sábado nunca perdeu a relevância, Cris. E a prova disso é que o apóstolo Paulo, o maior teólogo do Novo Testamento, que escreveu um terço do Novo Testamento, se converteu 3 anos depois da morte de Cristo e morreu no ano 67. E você não tem Paulo ensinando o domingo. Você tem Paulo ensinando o sábado. Se você pegar a sua Bíblia em Atos 16, 2, 18, 4, você vai ver que, 17, 2, 18, 4, você vai ver que Paulo guardava o sábado. E um texto que me chama muita atenção é o texto de Lucas 23. Olha o que diz a Bíblia em Lucas capítulo 23. A partir do verso 50, está se falando a respeito da morte e do sepultamento de Cristo. Agora, olha o que diz o versículo 52. Tendo procurado Pilatos, lhe pediu o corpo de Jesus. Quem foi esse? Foi José de Arimateia. Verso 53. E tirando do madeiro, envolveu num lençol de linho e o depositou no túmulo aberto em rocha, aonde ainda ninguém havia sido sepultado. Verso 54. Eu estou lendo Lucas 23, agora 54. Era o dia da preparação e começava o sábado. Na Bíblia, a sexta-feira, o sexto dia, é chamado de dia da preparação. Por quê? Porque nele você se prepara para receber o sábado. Verso 55. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. Entre essas mulheres que vieram da Galiléia, estava ali a própria mãe do Senhor Jesus. E veja, você tem um exemplo claro na Bíblia de Maria guardando o sábado. As mulheres piedosas que seguiam a Cristo guardando o sábado. O próprio Jesus que guardou o sábado. Então o sábado, ele aparece na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você vai ver lá em Apocalipse 1, versículo 10, João teve a visão, a primeira visão dele foi dada no dia do Senhor. E o dia do Senhor na Bíblia é o sábado. Então do Gênesis ao Apocalipse se ensina o sábado. Agora, e os milhares de cristãos que estão aí santificando o domingo? Ou escolheram esse dia para fazer o seu culto? Não há nenhum problema em você cultuar no domingo. O problema é você esquecer o mandamento. E como Deus sabia que nós iríamos esquecer, o 4º mandamento, em Êxodo 25:8, já diz: lembra-te do dia de sábado. Ou seja, a humanidade esqueceria. E o cristianismo está esquecendo. Mas você está ouvindo essa mensagem hoje para que você não se olvide dessa verdade. Para que você viva essa verdade. Porque nós entendemos, Cris, que o inimigo está atacando o santuário. E como no santuário estava a lei de Deus, ele ataca a lei de Deus no santuário. E é por isso que ele está tentando, usando agentes humanos, e usou o poder papal ao longo da história para fazer essas mudanças na lei, ou tentar mudar a lei, como a gente está explicando aqui. Muito bem. Para você que está acompanhando a gente, você já viu a questão da confissão, a questão do sábado. E esse tema está falando de ataque, o ataque de Satanás, falando também da distorção do anticristo. Pastor, o senhor deu um toque no tema anterior, mas só para dar uma refrescada para quem está chegando agora, a Bíblia fala sobre alma vivente. Seria o ser humano, então, ele tem uma alma imortal?
Ou seria essa também uma estratégia de Satanás para distorcer nesses últimos tempos esse conceito de conhecimento? Claro que é uma estratégia do diabo, Cris, porque se você é eterno, você vai se preocupar com o quê? Você vai viver a sua vida do jeito que você quiser, não vai dar satisfação a ninguém. Não importa se você é uma pessoa boa, se você é má, se você é honesto ou se você rouba, se você é um trabalhador ou se você tira a vida. Não importa. Se você vive eternamente, você vai se preocupar com a ética comportamental? Claro que não. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que a alma é mortal e nós somos uma alma. Veja, Gênesis 2:7 diz que Deus soprou no nariz ou nas narinas de Adão o fôlego de vida e ele passou a ser a alma vivente. Agora, Eclesiastes capítulo 12, verso 7, olha que interessante. Quando Deus forma o homem, ele soprou o fôlego de vida no pó da terra. E quando o homem morre? Eclesiastes 12, 7. O pó volte à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. Então, se na vida você tem uma soma, uma equação, na morte tem a subtração. Se na vida Deus juntou os elementos, na morte os elementos se separam. E quando essa consciência, que a Bíblia chama de espírito, fôlego de vida, quando ela sai da matéria que é o corpo, acabou a alma. Então não existe alma imortal. É o que ensina Ezequiel 18:4. A alma que pecar, essa morrerá. A pessoa que pecar, essa morrerá, porque nós somos mortais. Agora veja, o diabo vem e ensina que a alma é imortal. Quando a pessoa morre, ela já vai para um plano superior. E infelizmente o nosso Brasil, que é vitimado de certas redes de comunicação, principalmente da televisão, muitas mentiras são pregadas e milhares estão acreditando. Você já ouviu expressões de alguns apresentadores assim, quando alguém morre? Ah, ele morreu, mas já está com Deus, está num lugar melhor, etc, etc. Isso é mentira. A pessoa quando morre não vai para lugar nenhum. Quem morre, se você não levar nem para o cemitério, vai. Fica ali. Então, é mentira satânica. E veja, hoje se ensina que a pessoa quando morre, se foi boa, vai para o céu, se não foi, vai para o inferno, vai para o purgatório. Isso é a história da carochinha. Não existe isso. A Bíblia ensina que quem morreu está morto, aguardando a ressurreição. E segundo o próprio Cristo, em João 5, 28 e 29, ela só vai acontecer a dos salvos na volta dele e a dos ímpios 1000 anos depois. Então, amigo, preste atenção. Você não pode ser iludido por falsos ensinos. E como o diabo está atacando o santuário, ele está atacando as verdades do santuário. E uma delas é que nós somos mortais. Agora, nós poderemos ser imortais se entregarmos nossa vida a Cristo. Mas o diabo está pregando por aí que não. Que você, quando morre, já vai para a glória do Pai, ou você vai por um purgatório para passar por uma purificação para então ir para o céu. Isso tudo é mentira. Então é por isso que a palavra de Deus tem que ser estudada, compreendida, vivida, para que a gente possa então trilhar o caminho que Deus deseja para nós. Muito bem. E para você aí ficar atento à palavra de Deus, a gente quer mandar para sua casa esse DVD. O DVD O Santuário, o Caminho de Deus, com muitas verdades, 13 temas especiais. Então ligue 0 operadora 12 21 27 31 21 ou mande um WhatsApp para o 12 98 100 14 25. E a gente quer oferecer também para você, além desse DVD, a gente quer orar por esse Deus. Por mais que tenham estratégias de Satanás, Satanás é um derrotado. E esse Deus maravilhoso quer voltar para te buscar. Vamos orar para que você possa tomar a decisão e todos nós, uma grande família, lembrar inclusive desse dia que você pediu o DVD, aprendeu as verdades, verdade que liberta, né, pastor? É isso aí, vamos orar. Nosso Pai querido, é verdade que alguns ensinos da Tua palavra podem nos chocar num primeiro momento, mas que o Teu Espírito auxilie cada ouvinte, a cada telespectador sincero, para que na Tua palavra seja buscada toda a verdade. E que aquilo que foi dito aqui tão rapidamente possa ser estudado de forma mais detida e que nós possamos compreender de fato o que a Tua palavra nos ensina. Abençoe a cada amigo ouvinte que esteve conectado com a gente agora. Que o Teu Espírito dirija essas vidas e os conduza na verdade. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado. A Bíblia se tornou fácil aqui com o Espírito Santo, é uma bênção. Amém.
Até o próximo tema, a gente espera você aqui no Bíblia Fácil. Até lá.